Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, eu espero que esteja tudo ótimo com vocês e que vai melhorar. Meu nome é Mauro Corrêa, para os que não sabem. Eu estive aqui na live passada e nós conversamos sobre como aumentar as vendas, sendo esse um desafio para o pequeno e médio empresário e também para o profissional liberal. Porque um desafio todo mundo sabe, é só olhar no passado o número de empresas pequenas, médias e profissionais que não conseguiram se manter em função de não ter as vendas suficientes para contrabalançar os seus custos. Na live passada nós falamos sobre vários itens importantes, inclusive que aparentemente não estavam ligados diretamente à venda, mas que são a base para a venda, porque se a tua empresa não funciona adequadamente, se tem perdas, se você não controla direito o teu processo, como que você vai poder vender? Como que você vai ter sustentação para poder fazer as vendas? Às vezes vende e não consegue entregar, perde clientes. Então nós falamos sobre essa sustentação básica, inclusive gerencial, para que a empresa possibilite para os vendedores condições para executar boas vendas. Tendo essas boas condições, a gente parte para o trabalho em cima de equipe de vendas ou de vendedores, porque o pequeno e médio empresário, muitas vezes, ele mesmo é o próprio vendedor. Eu mesmo vendo muito, vendi muito e gosto. Tanto que sou especialista em vendas, em marketing relacionado a network de vendas, e estou aqui passando essas informações para pequenos, médios empresários e profissionais que prestam serviço, que são dicas para melhorar os seus negócios e fazer a minha contribuição aí para a nossa sociedade tão carente de ajuda, né? Bom, ainda dentro do nosso tema básico, que é o desafio de vender, né? Eu estou olhando aqui para cima porque tem outra câmera. São várias transmissões. Dentro desse tema da venda, nós vamos falar hoje sobre características e atitudes que um vendedor, eventualmente um dono vendedor, um sócio vendedor, precisa ter para ter qualidade e excelência de venda nos dias de hoje. O que é importante falar? Nós vamos passar hoje uma listinha, fazer um apanhado para ver de onde a gente veio, para onde a gente vai, em termos de características de vendas, de vendedores. E depois nós vamos falar de vários itens importantes que têm que ser incorporados na vida de um vendedor ou de alguém que faça vendas nos dias de hoje. Sem essas características mínimas, sem essas atitudes, sem essas qualificações ou competências, vai ser impossível sobreviver daqui a algum tempo. Na verdade, já está sendo impossível, né? Então, vamos lá. Anteriormente, há um bom tempo atrás, mas esse estereótipo ainda permanece, o que era um vendedor? O vendedor era um cara extrovertido, divertido, gostava de pessoas, gostava de festa, gostava de se relacionar, gostava de estar sempre na rua. Ótimo. Tinha um lado interpessoal muito bem desenvolvido. E há um bom tempo atrás se achava que isso era o suficiente, ainda muita gente acha isso. Vai fazer uma entrevista para contratar um vendedor, ou vai se posicionar dentro de uma característica de vendas, e acha que o importante é dar risada, falar de futebol, falar de política. Isso é meio perigoso, né? Sim,
da maneira adequada, sim. Mas não é mais suficiente. Muitas características importantes acabam não sendo percebidas e acabam muitas vezes prejudicando a sua venda. Por exemplo, essa forma do vendedor muito extrovertida, ela pode ser prejudicial, porque muitas vezes ele não sabe o limite do incômodo para o cliente. É o famoso desconfiômetro. Há muitos anos atrás eu estava fazendo um treinamento. Naquele tempo isso nem era tão importante, porque a venda era mais fácil. E saí com um vendedor mais antigo, visitamos uma empresa e passamos lá aproximadamente 2 horas na frente do cliente. O assunto importante relacionado ao produto foi tratado em 20 minutos. E depois ele ficou, na verdade, falando de política, de futebol, de amenidades. E eu olhava para o rosto do cliente e via que ele estava incomodado, ele precisava trabalhar. Mas por muita educação, ele não se manifestou. Mas estava claro que ele estava incomodado. Isso era num tempo em que a gente nem tinha essa correria de hoje. Hoje, talvez o cliente se aborrecesse, talvez mandasse a gente embora, talvez até o cliente acabasse sendo perdido. Então veja, a característica boa por um lado, de repente vira característica negativa pelo outro, caso não exista um destaque, a pessoa não esteja alerta para isso. Outro ponto muito importante, o vendedor divertido, muitas vezes ele está muito preocupado com a parte interpessoal, mas não conhece adequadamente o seu produto, o seu serviço. Já vi casos de vendas serem perdidas ou do vendedor tendo que ser retirado do processo de vendas, porque o cliente fazia perguntas e ele tinha que voltar continuamente à sua base, se conectar com a sua empresa para tirar dúvidas técnicas. Isso irritava o cliente e mostrava que ele estava despreparado, passando uma impressão de desconfiança no que estava sendo vendido. Outra coisa importante é o conhecimento ou o desconhecimento das características, das necessidades reais do cliente. Eu já vi muitas situações onde o vendedor se coloca na frente do cliente, que é uma parte muito difícil. Hoje em dia, você chegar na frente do cliente é muito difícil. E na hora de fazer a venda, ele tenta vender o que ele tem, não o que o cliente efetivamente estaria precisando, estaria necessitando. Antes de escutar a necessidade do cliente ou de ter pesquisado, ele simplesmente pega o produto. E isso é um erro muito normal, pessoal. Pega o seu produto e sai vendendo e vendendo as características do produto. E às vezes não é aquilo que o cliente está necessitando. Outro ponto muito importante é não conhecer o mercado em que você está atuando. Eventualmente, você pode estar num mercado em que as características se modifiquem muito rapidamente. Por exemplo, eu me lembro que eu assisti uma reportagem há muito tempo atrás e se não me engano, era o indivíduo que inventou o videogame lá, o Nintendo, que foi vendido para a Sony. Ele inventou um certo videogame, terminou de fazer o videogame e a Sony havia, acho que, acabado de comprar a empresa e eles estavam se adaptando ainda.
Quando ele terminou de projetar esse videogame, ele foi para a diretoria e falou: esse acabou, nós temos que inventar outro, porque esse já era. E a empresa ficou abismada, falando: mas como? Acabamos de fazer o produto, já tem que fazer outro? É, porque esse mercado é assim, é muito rápido. A moçada que joga aprende a jogar com o videogame, rapidamente já fica obsoleto, já vai para o próximo. E eu vejo isso hoje nas características do meu próprio filho, que joga um videogame durante uma semana, 10 dias, já é lançado um novo, e um novo, e um novo, e um no celular, e um no computador, e uma versão mais nova, e aquela versão anterior fica completamente obsoleta. Se você não conhecer as características do seu mercado, a velocidade de modificação, você acaba sendo ultrapassado pela própria obsolescência. E muitas vezes você vai ter o fracasso do seu negócio, do seu produto, em função desse problema. Outro ponto muito importante é não conhecer os aspectos comerciais, por exemplo, do seu produto. Qual é o preço praticado no mercado? Quais são os concorrentes que estão acima? Quais são os concorrentes que estão abaixo? O teu preço está adequado para aquela aplicação? O teu preço não está adequado? A qualidade do seu produto é compatível com o preço que você está cobrando? As facilidades ou as vantagens que o seu produto oferece não estão deixando de cobrar um valor que você poderia estar cobrando simplesmente por achar que os outros são similares? Moral da história: tem que conhecer as características do seu produto dentro do mercado. Outro ponto muito importante é você definir, ter uma rotina de trabalho. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar em vendas, era um esquema muito diferente, muito mais tranquilo. Não tinha rotina. Simplesmente você fazia um planejamento mínimo das visitas que você tinha que fazer, e fazia muita visita. Visitava os clientes, tirava os pedidos, conversava com o cliente, verificava o que estava acontecendo. Não está errado, não está errado. Mas hoje a eficiência é muito maior. Eu simplesmente não posso me dar o luxo de falar: acho que hoje eu vou visitar tal cliente. Chegar lá e descobrir que ele tinha um compromisso, não pode me atender. Ou chegar lá e descobrir que ele já comprou, que eu nem precisava estar lá hoje, que eu tinha que atender um outro que ainda vai fazer a minha compra. Então, tem que ter uma rotina, um planejamento no mínimo, para que você identifique as necessidades de atuação e aonde você tem que atuar. Outro ponto importante dentro desse planejamento e desse trabalho é definir métricas. Métricas para que você consiga medir o resultado e a qualidade do que você está fazendo. Número de visitas, por exemplo. Quantas visitas você faz ou quantos contatos você faz antes de tirar o pedido, de conseguir fazer a venda. Quantos clientes você tem que contatar antes de fazer a venda. Quantos clientes, depois de fazer a primeira compra, voltam e fazem a segunda compra? Quantos clientes estão satisfeitos dentro desse processo de atendimento seu? Quais estão satisfeitos com o seu produto? Quanto tempo você leva para fazer uma nova venda? Qual é o ritmo de crescimento das suas vendas? Você está crescendo? Se você não souber todas essas informações, provavelmente você vai ser ultrapassado ou pelo concorrente ou pelo seu colega. Outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de definir são as nossas metas. Às vezes a gente trabalha sem meta. Quanto que eu quero crescer? Aonde eu quero chegar? Muitas vezes a nossa meta é de ganho, mas a gente não liga isso com o resultado do que nós estamos fazendo. Então nós temos que definir as metas. Não pode ser muitas metas, porque senão a gente não consegue nem correr atrás de todas.
mas nós temos que definir dentro de prioridades quais são as nossas metas. Outro ponto muito importante é o trabalho individual, trabalhar a resiliência, trabalhar a forma como você consegue lidar com a frustração. Todo mundo sabe que a gente não tira todos os pedidos. Só que as pessoas que têm mais resiliência são aquelas que conseguem receber os impactos, analisar com a cabeça fria a situação, ter até uma metodologia para fazer essa análise da situação e reverter a situação. Muitos casos são conhecidos onde vendedores iluminados se colocaram diante de situações muito difíceis e diante da resiliência não desistiram e conseguiram virar a situação. Vou dar um exemplo. O dono do McDonald's, né? Ele já tinha 50 e poucos anos, isso lá pelos 1950, e o que aconteceu com ele? Quando ele viu a oportunidade de trabalhar com a franquia, que era dos irmãos McDonald's, ele já tinha tentado N coisas, e não tinha sido ideal, ele se virava, mas não tinha sido ideal. Quando ele viu a oportunidade, ele era um cara resiliente, ele se animou, mudou totalmente o seu foco, e vocês veem o que aconteceu, o que ele conseguiu fazer, né? Então esse é um exemplo muito importante da resiliência. Outra coisa que um vendedor não pode deixar de fazer é ter um plano estratégico. Plano estratégico é aonde eu quero chegar e qual é a forma que eu vou utilizar para chegar lá. Quais são as técnicas? Quais são os resultados no meio do caminho? Como que eu vou avaliar esses resultados? Se você não tiver essa estratégia, inclusive de como abordar o seu mercado, como abordar de uma maneira mais fácil, você vai ter problemas. Outro ponto muito importante é o da atualização. Muitas vezes o homem de vendas ele se contenta em fazer a venda, está indo bem, ele continua fazendo as vendas e esquece que o mercado está mudando, que os produtos estão mudando, que os clientes estão mudando. Quando ele percebe, já é tarde demais. Muitas empresas têm ficado para trás, empresas grandes, inclusive a Ford, que deixou de investir no carro elétrico. Está pagando o preço agora. Vai ter que se reposicionar, está saindo do Brasil, está economizando, enxugando para poder se reposicionar e equiparar com seus concorrentes que já enxergaram o mercado elétrico e essa mudança do consumidor, essa mudança ecológica no mundo. Então, plano estratégico falhou. Outro ponto que o vendedor muitas vezes falha é não estar atualizado. Exatamente é isso. O que vai vender? O que está vendendo agora? Para onde as coisas estão indo? Qual é a melhor técnica? Também não identificar as mudanças e as necessidades específicas do seu cliente. Aqui no Brasil, né, em outros países, principalmente Europa, já passou por isso, mas no Brasil nós estamos começando. Por exemplo, eu tenho conhecidos que fizeram medicina e há algum tempo atrás, médico e bom vendedor, pessoal, identificaram que o Brasil estava ficando velho. O que esses caras fizeram? Eles gostavam de medicina, mas tinham que escolher uma área dentro de medicina para exercer a sua profissão. Muitos deles foram para a geriatria. O que está acontecendo com esse pessoal? Estão conseguindo realizar bons serviços, não tem mais aonde colocar pacientes, simplesmente porque foram bons estrategistas e bons vendedores, além de ser médicos. Quer dizer, eles conhecem muito bem o produto e conhecem também o mercado. Moral da história. Nós podemos fazer aí um resuminho dos pontos básicos e importantes que você, como
profissional de vendas tem que desenvolver no mínimo para que você consiga atingir os teus objetivos e não fique para trás. Então, primeiro, ter uma estratégia e um processo de vendas. Segundo, planejar diariamente. Por quê? A gente faz um planejamento, esse planejamento se altera constantemente em função das condições de mercado, dos clientes, as necessidades, os imprevistos. Então, diariamente, nós replanejamos. Por que que nós temos que planejar diariamente? Porque senão nós ficamos sem rumo. Pode chegar um momento da gente falar, e agora? O que eu vou fazer? E você vai perder tempo, e perdendo tempo está perdendo vendas. Outro ponto muito importante a considerar. Como vou medir os meus resultados e qual é a metodologia que eu vou ter para ajustar os meus desvios? Por exemplo, vou vender o meu produto seria, por exemplo, utensílios de acrílico, no mercado de enfeites. Vejo que tem vários fornecedores de enfeites por aí, tem mercado, não consigo, sendo pequeno ou médio, não consigo saber exatamente os detalhes e de repente eu descubro que a venda é pequena. Que alternativas? Isso aconteceu com um amigo meu e ele conseguiu, buscando, através desse método de correções, vendo os resultados da empresa dele que não estavam bons, buscando alternativas adicionais, achar um outro mercado, um outro nicho de atuação, abriu e conseguiu prosperar. Mas tem que ter uma metodologia para que você não deixe muito tempo passar sem agir e o teu resultado continue sendo ruim até que não dê mais tempo. Outro ponto importante é estudar o produto ou o serviço que você tem. Muito. Você não pode chegar na frente do cliente, ele te fazer uma pergunta e você ficar embasbacado. Só se for uma pergunta muito difícil. Tem que saber responder. Por quê? Porque isso passa confiança, passa autoridade. Dependendo do produto e serviço que você vender, vai ser muito importante que você tenha essa autoridade demonstrada para o teu cliente, senão ele não confia em você. Outro aspecto que tem que ser considerado são as análises periódicas do perfil do teu cliente, o perfil do teu mercado. Como ele é, o que ele faz, o que é importante, o uso de ferramentas pode ser alguma coisa que vai te ajudar muito. Por exemplo, o Persona Canvas. É uma ferramenta simplesinha, com alguns itens importantes, onde você vai fazendo o desenho do teu cliente, dos teus clientes, se forem nichos, mercados diferentes. Mais um item, o desenvolvimento da empatia. Isso está muito baseado na programação neurolinguística. Nós temos que conseguir nos relacionar adequadamente com todo mundo. Nós temos que saber o que o cliente está sentindo, o que o cliente está querendo. Qual é a dificuldade do cliente? Se você não tiver a empatia, você não vai conseguir se colocar no lugar dele e sentir o que ele sente. Se você não sentir o que ele sente, você vai acabar propondo para ele alguma coisa que ele não quer comprar. Outro ponto muito importante é a honestidade. Eu já li um livro de vendas que falava que você tem que vender rápido e ir embora. É antigo, né? Com certeza. Porque se o cliente mudar de ideia, não dá tempo dele cancelar. Isso não existe. Hoje em dia, até estudando física quântica, a gente percebe que a verdade vai ser descoberta. Ela é emitida como uma onda. O outro sente que você não está falando a verdade. E a gente vê ainda
diariamente muita gente vendendo e vendendo coisas impossíveis. E não vende. E depois não sabe por quê. Outro ponto a desenvolver. Seja especialista nas aplicações do seu produto, do seu serviço. Você tem que saber tudo do seu produto e do seu serviço. Eu já participei de muitas concorrências e muitas delas eu ganhei porque eu conhecia tudo em termos de benefício do meu produto em relação ao dos concorrentes. O deles era bom também, mas eles não souberam vender essa característica. Moral da história, perder o pedido. Outro ponto muito importante que o vendedor tem que saber: desconstruir as objeções. Para você desconstruir as objeções, você tem que conhecer tudo isso que eu falei. Você tem que conhecer o teu cliente e tem que conhecer muito bem o teu produto. E até o teu concorrente. Porque eventualmente o concorrente pode fazer alguma proposta absurda e você tem que saber por que ele está fazendo aquela proposta absurda. Por exemplo, às vezes a gente vai comprar um software, quem não é especialista nele, tem um monte de oferta por aí. E tem uns que tem um preço campeão. E o cara lá fala, o software é oficial. Pode comprar de mim que o software é oficial. E realmente o software é oficial. Mas é uma versão que é vendida exclusivamente para quem faz equipamento. A licença é compartilhada. O registro não acontece no seu nome. Em resumo, você pode comprar um produto que ele não é ilegal, mas ele não é seu. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Moral da história: quem vende um produto oficial, um software oficial, e é questionado pelo seu cliente por que o preço dele é o dobro, tem que saber desses detalhes e tem que orientar o cliente para que ele vá fazer a checagem dos problemas e do produto e verificar que realmente o produto dele custa mais porque é melhor. E aí ele vai comprar de você. Eu compraria o produto oficial e não compro esses softwares aí. Mas eu já estou sabendo, isso pode acontecer com um monte de outros produtos. Outro ponto a desenvolver também são as técnicas de negociação. Você tem que conhecer técnicas de negociação. Existem vários tipos de forma de negociar. Existem os gatilhos mentais muito importantes que têm que ser utilizados nessas técnicas, da escassez, da antecipação. E você tem que estudar essas técnicas que também estão embasadas na neurolinguística. Outra coisa muito importante, buscar continuamente a inovação. Com essa modificação constante, vendedor parado vai para trás, vai regredir. E por último, uma sugestão do futuro, quer dizer, do presente. Aprenda a fazer network. Existem ferramentas, existem inovações que estão surgindo por aí, existe o network do futuro. Falaremos disso mais para frente. Qual a vantagem de fazer tudo isso, Mauro? Isso dá um trabalho miserável. Tem que estudar, tem que conhecer, tem que ir atrás. Simplesmente. Controle, previsibilidade, qualidade de vida, mais dinheiro, progresso, sobrevivência. Já disse uma vez o professor Falcone, lá de Minas, o pessoal da qualidade: ninguém é obrigado a sobreviver, pessoal. Você não precisa fazer o que é necessário para melhorar e se manter competitivo. A vantagem é, além de sobreviver, você se destacar dentro do seu mercado e ter uma qualidade de vida muito melhor. Isso daí, tudo que nós falamos,
É que nem escovar o dente. Quando você ensina uma criança a escovar o dente, ela reclama. Quando ela acostuma, ela acha até gostoso. E o benefício é imenso. Eu não escovava. Tive que obturar um monte de dentes. Eu odiava escovar o dente. Tive cárie, doía. Moral da história: o benefício é muito grande. Além de você poupar um monte de desconfortos, você melhora a sua vida, porque uma vez que isso cai na rotina, é fácil de aplicar e o teu progresso é garantido. Bom, o que eu posso recomendar para você para botar tudo isso para funcionar na data zero? Primeiro, fazer o seu plano de negócio. Depois, se encaminhar para treinamentos de técnicas de vendas e negociações. Terceiro, buscar informações de mercado. Quarto, buscar novas aplicações do seu produto, do seu serviço. De repente, se você é um fisioterapeuta, surgiu uma doença nova, rapidamente você vai ser beneficiado por atender esses novos pacientes. Sabe quem é que ficou milionária fazendo terapia para pessoas com AIDS? Uma senhora chamada Louise Hay, nos Estados Unidos. Ela descobriu que havia uma doença nova, sem tratamento, e que as pessoas estavam desesperadas para receber um conforto, algum tipo de melhoria na sua qualidade de vida, já que a doença era fatal. Ela ficou sabendo disso e começou a fazer terapias com as pessoas que estavam contaminadas. Além dela beneficiar toda essa turma que se sentiu muito melhor com o produto que ela tinha, que era a terapia, ela ficou milionária. Então, moral da história: é muito importante que o vendedor esteja sempre atualizado, sempre de olho aberto, sempre pesquisando aplicações novas para o seu produto. Outro ponto muito importante é esse: trabalhar dentro de redes. Redes são sempre muito boas para melhorar o seu relacionamento. Existem ferramentas ótimas e nós vamos falar depois disso mais para frente. E construir um sistema de trabalho, isso é. Conforme você vai aprendendo, você vai incorporando as informações, os conhecimentos no seu planejamento e no seu dia a dia. Exemplos de sucesso da aplicação de tudo isso que a gente acabou de falar, que eu acabei de falar. O Joe Girardi, o maior vendedor de carros da história. Ele era um planejador hábil para aproveitar e criar oportunidades. Ele inventou o comissionamento por indicação, não ficava parado batendo papo em rodinha, estava sempre direcionado, muito técnico e desenvolvendo suas habilidades de empatia. Por quê? Porque ele descobriu o que o cliente queria e como motivar pessoas e até os clientes a trazer mais clientes para eles. Outro cara foi o John D. Rockefeller, o cara mais rico de todos os tempos, que estava sempre inovando, sempre descobrindo aplicações novas para a fábrica que ele tinha. Num começo, ele fazia querosene de iluminação e ele descobriu uma maneira diferenciada de vender o seu produto com mais segurança. Já vendeu muito. Em algum momento, o querosene foi aposentado. Por quê? Porque a energia elétrica apareceu e não tinha mais aplicação para o vendido do querosene. Ele ia quebrar, ia fechar suas refinarias. Aí ele descobriu que tinha uma tal de nafta ou a gasolina que era jogada fora. Foi atrás buscar aplicações novas para o uso da nafta da gasolina e descobriu que os motores, geradores, podiam ser acionados através do uso da gasolina. Moral da história: ele começou a desenvolver mercado e incentivar a produção de equipamentos que utilizassem motor a combustão a gasolina
e ficou muito mais milionário. Outro exemplo muito legal é do brasileiro, o Alexandre Costa, o dono da Cacau Show, que foi muito inovador. Quando ficou sem produto, ele não sabia o que fazer. Saía atrás de todas as alternativas possíveis para conseguir cumprir as suas vendas, inovou, fez um produto legal e está aí o resultado que a gente já conhece no dia de hoje. O que você não pode fazer? Você não pode fazer nada e fazer qualquer coisa. Tem que seguir esse roteiro aí. É isso. Se você não fizer, você vai perder. E se você fizer qualquer coisa, vai perder mais ainda. Como começar? Pela base. Faça o seu planejamento de empresa, o seu planejamento individual, conheça o seu mercado, conheça o seu produto, escreva, monte uma planilha. E aí, execute, porque você vai se dar muito bem.